Luiz avisa que Félix lhe dá pena e ele a ataca. Os dois disputam a arma. Félix consegue pegar o revólver. Ele decide matar Luiz. Os policiais invadem o quarto. Félix faz a bobona de refém. Guigo visita Pablo. Abel estimula o garoto a desabafar. Guigo pede para Pablo reagir, porque ele é sua família. Guigo fala para Pablo que o vê como pai. Geraldo comunica a Álvaro que vai pagar a cremação de Duarte. O Bígamo fala para o sogro que eles precisam conversar sobre Ângela. Álvaro pede para Geraldo ajudar Ângela a construir o hospital em Real do Mar. O viúvo descobre que Ângela foi assediada por Fernando. Geraldo decide ajudá-la. Álvaro avisa que o viúvo pode convencer Fernando a realizar o projeto. Geraldo sugere que o genro pense em Samantha. Álvaro fala para o sogro que a Patricinha quer Ângela longe. Félix consegue desarmar os policiais e sai com Luiz. Luiz morde um marginal e ele a solta. Ele atinge um policial e foge. Luz é consolada pelo policial. Guigo comenta com Pablo que eles vão jogar futebol juntos. Abel chora muito. Pablo balbucia umas palavras. Abel corre, enquanto Pablo segue tentando falar. Ele pergunta por Luz. O doutor pede para o motorista ficar quieto. Pablo abre os olhos. Ângela arruma a mala e recebe a visita de Leonardo. Ângela descobre que Duarte virou camisa da saudade. Ela lamenta o fim do resmungão. Ângela fala para Leonardo que perdoou Duarte. Eles comentam que, no fundo, o resmungão era do bem. Leonardo percebe que Ângela está fria. Ela fala para o prometido que não vai sossegar enquanto não cuidar do filho. Leonardo conta para Ângela que Geraldo permitiu que ela siga no quarto. Ângela avisa ao médico que quer ser forte pelo filho. Leonardo abraça Ângela. Ângela se afasta de Leonardo e pede para ele não abraçá-la, porque os dois não podem ficar juntos. Léo fica triste e se retira. Ângela chora. Luz confessa para o policial que estava disposta a matar Félix. Nancy aparece e Luz desaba nos braços dela. As duas contam para o policial que Félix atirou em Pablo. Nancy descobre que Luz quase foi de arrasta para cima. O policial relata que a empregada precisa ser interrogada de novo. Nancy admite para Luz que chamou a polícia para socorrê-la. Nancy relata que a cliente quase colocou tudo a perder. Luz só lamenta por não ter mandado Félix para o inferno. Nancy exige que a amiga ande na linha. Luz segue com ódio do mau caráter. Nancy recebe uma ligação. Ela conta para Luz que Pablo acordou. Geraldo vai ao quarto de Ângela e lhe comunica que Pablo reagiu. Ângela deseja ir ao quarto do amigo. Geraldo fala para a enfermeira que pode ajudá-la a construir a clínica em Real do Mar. Ângela comenta que os moradores da cidade morrem por falta de assistência médica. Ela fala para Geraldo que está disposta a voltar para o interior. Ângela acredita que isso vai fazer bem para o filho. Geraldo discorda e lembra que ela tem o sonho de ser médica. Ângela fala para o viúvo que pode estudar em outra cidade. Ela faz Geraldo chorar. Ele avisa que vai sentir muita falta dela. Geraldo faz uma promessa para Ângela. Luiz reencontra Pablo. Ele não lembra o que aconteceu. Luiz ressalta que o amado salvou a sua vida. Ela garante para ele que os dois vão se casar. Luiz exige que Pablo lute por sua recuperação. Eles trocam juras de amor. Luiz fala para o amado que Guigo o adora. O motorista relata que ama o garoto. Clara aborda Dário e mostra o seu projeto com Sebastião para ele. Clara comenta que Sebastião é muito talentoso. Dário descobre que é visto como um vampiro na história da amada. Ele fica triste, mas disfarça. Clarinha comenta com Dário que pretende publicar a história. Dário teme que a jovem o abandone. Ela garante que não se interessa amorosamente por Sebastião. Valdomiro limpa o ferimento de Félix. O meliante se irrita por ter sido atingido de raspão por uma bala. Abel pede para Guigo escrever uma carta para Pablo. O mecânico dita as palavras para o garoto. Guigo anima Abel. O pequeno comenta com o mecânico que é um profissional. Léo chega no apartamento. Salma fala para o marido que passou o dia deitada. Ele a presenteia, mas ela é fria. Leonardo conta que Duarte morreu. Salma não dá a mínima. Ela admite que nunca gostou daquela múmia. Leonardo se assusta com a postura da esposa. Ele deseja cozinhar para Salma, mas ela não sente fome. Leonardo tenta fazer uma massagem em Salma. Ela informa ao marido que tem frequentes pesadelos e insinua que a bebê pode morrer.
Léo sugere que a esposa pense positivo. Salma pede para Leonardo protegê-la. Ela o chantageia emocionalmente. Salma se senta no colo de Leonardo. Ângela vai ao berçário para falar com Josué. Ela deseja carregar o filho e reitera que vai protegê-lo a qualquer custo. Ângela fala para o filho que a dela também vai cuidar dele. Ela sente muita falta da vovó Conceição. Ângela canta para Josué. Álvaro a observa. Horas depois, Samantha descobre que uma transferência foi negada. Oscar chega para trabalhar e Samantha o culpa pelo ocorrido. Oscar revela para a patroa que o orçamento da área de relações públicas, que é a área dela, foi cancelado por Geraldo. Samantha descobre que o pai ferrou com ela e fica louca de ódio e ressentimento. Samantha invade a sala de Geraldo e exige uma explicação dele. Geraldo avisa que Samantha só sabe gastar. Ela tenta comover o pai, sem sucesso. Ele garante que vai passar a controlar a área financeira do consórcio. O viúvo avisa à filha que ela não vai voltar a desautorizá-lo. Samantha ressalta que Geraldo vai se arrependê-la por tê-la desafiado. Ela o ameaça mesmo. Dário surge com as cinzas de Duarte. Ele e Flávia comentam que nenhum familiar do falecido esteve na cremação. Flávia decide tomar um cafezinho. Dário mexe nos pertences da mãe. Flávia volta e Dário descobre que ela quer partir. Dário reclama que a mãe nunca o atualiza das novidades e se sente esquecido por ela. Flávia justifica que Dário não a ama. Ele insinua que a mãe quer fugir de Júlio. Flávia exige que o filho não se meta em sua vida e volta a avisar que ele está roubando a juventude de Clarinha. Dário nega. Flávia avisa ao filho que o amor também é renúncia. Ela assegura que Dário vai fazer Clara infeliz e esfrega na cara do filho que a jovem pode ter uma boa vida com outro homem. Mirtes ganha mais dinheiro de Júlio e sorri. Mirtes pede para Júlio sair pelos fundos. Ele a informa que vai calçar os sapatos e que ninguém vai descobrir a relação deles. O capitão aproveita a distração da vagabunda e pega o gravador. Júlio acredita que vai desmascarar Mirtes. Samantha decide manter o evento. Ela promete ao editor da revista que vai fazer o Pix. Álvaro convida Samantha para jantar. Ela não aceita. Álvaro avisa a Samantha que eles precisam conversar sobre um assunto muito importante e consegue deixá-la preocupada. Álvaro fala para Samantha que pode salvar o futuro deles. Ela acredita que ele vai propor melhorias para o casório. Geraldo orienta Nancy e sugere que ela ignore as críticas de Samantha. Nancy tenta fazer uma revelação para Geraldo. Mirtes liga para Geraldo e o chama para um restaurante. Ele avisa que os dois podem comer na esquina da vila. Mirtes se choca com a pobreza extrema, relembrando a mãe da Teresa. Geraldo comenta com a víbora que está relembrando os velhos tempos. Ela aceita ir ao pé sujo. Os dois encerram a ligação. Geraldo pede para Nancy concluir o raciocínio. Nancy deduz que Samantha vai agir contra o pai. Geraldo conta que eles devem esperar a cartada da Patricinha. Abel e Guigo visitam Pablo. O motorista avisa que vaso ruim não quebra. Guigo mostra o bilhete para Pablo. Ele fica comovido. Pablo percebe que Abel o ama. Abel desconversa e Guigo o expõe mesmo. Pablo avisa ao mecânico que também choraria muito por ele. A emoção se instaura por lá. Pablo relata que Abel sempre foi um chorão. Guigo fala para Abel que está morto de fome. Leonardo recebe uma encomenda. Ele encontra uma agenda. Leonardo lê um recado, o qual alega que Sandro morreu devido à hipertensão. Mas Leonardo lembra que o pai não era hipertenso. Leonardo descobre que Mirtes negou conhecer Aníbal. Ele lê todas as anotações de Benjamin. Leonardo desconfia da mãe. Clara conta para Dário que finalizou o capítulo da história de amor deles. Ela fala para ele que no final os dois vão ficar juntos. Júlio escuta a gravação e descobre que é pai de Leonardo. Ele fica abismado e fala consigo mesmo. Ângela vai ao consultório de Leonardo e nota que ela está esquisita. Ângela conta para Léo que eles não vão voltar a se ver. Álvaro chega em seu quarto e tira a roupa. Samantha chega. Álvaro fala para a bruxa que chegou a hora de definir o futuro. Ele ressalta que os dois estão se matando. Samantha garante que o casamento dos dois fracassado pode melhorar. Álvaro confessa para Samantha que só ama Ângela. Ele pede o divórcio para a bruxa. Ângela conta para Leonardo que vai voltar a morar no interior. Ele se indigna. Ângela reclama que a sua vida na capital foi um inferno. Leonardo relembra que Ângela se casou com Álvaro no interior.
Ângela insinua para o médico que errou ao começar a amá-lo. Ele avisa que ela é a melhor pessoa que já conheceu na vida. Ângela sugere que Leonardo não crie ilusões. Ele lembra que foi muito feliz com ela e que ela o fez conhecer o amor verdadeiro. Ângela relembra que Leonardo já amava Salma antes. Leonardo comenta que nunca amou Salma. Ângela ressalta que Álvaro só a iludiu e que não quer mais atrapalhar a vida de Leonardo com Salma. Ele se declara para a enfermeira. Samantha empurra em Álvaro. Ela bate nele e ele a segura. Samantha culpa Ângela por todas as suas infelicidades. Álvaro avisa a presidenta do CAPS que nunca vai esquecer a enfermeira. Samantha bate no marido de novo. Ele admite que sempre mentiu. Samantha proíbe Álvaro de pedir o divórcio, como se estivesse em 1940. Ele exige que ela aceite a verdade de uma vez por todas. Samantha começa a beber e Álvaro a chama de alcoólatra. Ele tenta pegar a bebida. Samantha quebra a garrafa na cabeça de Álvaro e ele cai desnorteado. Samantha joga o marido na cama. Álvaro não consegue reagir. Samantha decide abusar do marido. Ela dopa Álvaro e ele a paga. Leonardo acaricia Ângela. Ela conta para o bonitão que uma testemunha pode livrar a dela da cadeia. Ângela fala para Leonardo que a dela merece ser feliz. Léo volta a se colocar à disposição de Ângela. Ângela pede uma carta de recomendação acadêmica para Leonardo. Ele avisa que ela é uma grande profissional. Leonardo conta para Ângela que Salma está com depressão. Ele teme que a filha não nasça. Ângela insinua que Salma está manipulando Leonardo. Ele avisa que não pode arriscar a vida da filha. Clarinha e Dário conversam sobre a relação. Ele avisa que a vida não é um morango. Clarinha sugere que Dário demonstre o seu amor com atos. Ele lembra que a jovem sequestrou seu coração e que os dois precisam planejar o futuro. Clarinha tem uma ideia e convence Dário a cometer uma loucura. Ele a informa que vai voltar para o hospital. Clarinha garante que vai resolver tudo e os dois se agarram. Júlio fala para Élida que tem que ter uma conversa com Leonardo agora. Élida avisa que o médico não quer vê-lo. Júlio se recusa a sair do hospital. Élida propõe que o capitão saia e volte à tarde. Ele avisa que seu assunto com Leonardo é muito urgente. Valdomiro percebe que a ferida de Félix infeccionou. O marginal jura vingança à Luz. Valdomiro avisa que Félix tem que ir para um hospital agora. Félix fala para o compadre que vai vencer a morte. Abel e Guigo decidem cantar para Pablo. Luz avisa que o noivo tem que descansar. Abel e Guigo se estranham. Pablo dorme de novo. Ed se preocupa. O estudante avisa que Pablo está perdendo as forças. Ed percebe que Pablo piorou. Ele decide procurar Leonardo. Samantha liga para Oscar. Álvaro acorda, mas continua sem força. O bígamo deseja ser atendido por um médico. Samantha tira a camisa de Álvaro e o beija. Ela monta em cima de Álvaro. Leonardo fala para Ângela que nunca vai deixar de pensar nela. Ela sugere que o ex a esqueça. Leonardo avisa que Ângela vai morar em seu coração e admite que não a entende. Leonardo fala para Ângela que é obrigado a aceitar a realidade. Ela tenta ir embora, mas desiste. Ângela beija Leonardo com um beijaço de despedida. Ângela quebra o coração de Leonardo em 1000 pedaços.